Sabe, para milhões de pessoas, a imagem de um menino, num barril, sonhando com sanduíche de presunto, isso é sinônimo de infância. É o Chaves, claro. Mas e se por trás de todas as piadas, dos bordões que a gente conhece de cor, existisse uma conexão, assim, bem profunda, com textos de mais de 2.000 anos? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Porque, poxa, de um lado a gente tem torta na cara ou foi sem querer querendo, e do outro, textos sagrados com milênios de história. O que isso tem a ver? Bom, a resposta é muito mais fascinante do que a gente imagina. Então, a nossa análise se baseia em um livro que fez justamente essa ponte. A ideia é que ali, no meio daquela bagunça toda da vila, estão escondidos ensinamentos muito profundos sobre amizade, sobre perdão e sobre humildade. Vamos mergulhar no primeiro pilar para entender melhor. E o primeiro grande tema é a amizade. A Vila do Chaves, a gente sabe, é um caos completo. Mas é justamente nesse caos que os laços mais fortes nascem e são colocados à prova. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o Chaves e o Kiko. A amizade deles é testada todo santo dia, né? Por causa de uma bola, de um brinquedo, mas a reconciliação sempre vem. A fonte que estamos analisando conecta isso direto com a lealdade, assim, inabalável entre Jonatas e Davi lá na Bíblia. Uma amizade que sobreviveu a um rei com ciúmes, a ameaças de morte. Quer dizer, o contexto é completamente diferente, mas a essência, a lealdade, é a mesma. É quase como se esse versículo de Provérbios tivesse sido escrito pensando na vila, sabe? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. A questão não é nunca brigar, é sobre estar lá quando o bicho pega, entende? É aquela amizade que vira irmandade na hora do aperto. No fim, a fórmula parece ser a mesma, né? Não importa se é na vila ou em textos de milhares de anos. É sobre dividir a alegria de um pirulito, oferecer um ombro amigo na tristeza e, talvez, o mais importante, é ter aquela disposição para sempre, sempre recomeçar. E isso, claro, já puxa o nosso segundo pilar, o perdão. Porque se a gente pensar bem, se a amizade é a cola que une todo mundo na vila, o perdão é o que impede que tudo desmorone todo dia. Isso aqui ilustra perfeitamente a dinâmica da série. Fala sério, quantas vezes a gente já viu a Dona Florinda dar aquele tapa no seu Madruga? E aí, logo depois, em outro episódio, os dois estão ali no momento de paz ou até se ajudando. Esse ciclo de ofensa e perdão é o que move a comédia e a emoção de Chaves. A fonte que estamos analisando até divide esse processo em 3 estágios, que a gente vê o tempo todo na tela. Primeiro, a resistência, que é aquela raiva inicial do seu Madruga depois do tapa, né? Depois vem a consciência, quando a pessoa se dá conta que exagerou. E por último, a libertação. Sabe aquela sensação de alívio quando as crianças finalmente fazem as pazes e voltam a brincar? É isso. E essa ideia do perdão como um ato que liberta tem um eco muito forte nesse versículo. A sugestão aqui é que perdoar vai além de ser só uma regra social. É um reflexo de algo maior. É um ato que realmente quebra as correntes do ressentimento, sabe? Para todo mundo que está envolvido. Ok, vamos para o nosso terceiro pilar. E esse talvez seja o mais sutil, o mais escondido, mas ele está em toda parte na vila: a humildade. Uma humildade que floresce bem no meio da palhaçada. Essa comparação aqui é o centro do argumento. Vamos pensar no seu Madruga. O cara não tem nada, vive fugindo do aluguel, mas ele nunca perde a dignidade. Ele aceita a situação dele sem se sentir menor por isso. Isso é a pura essência da humildade. E aí, em contraste total, a gente tem a Dona Florinda, que o único valor dela parece ser se sentir superior aos outros, a gentalha. Ela é o exemplo clássico do orgulho. E, de novo, parece que esse provérbio foi escrito pensando neles, né? Quando vem o orgulho, então vem a desgraça. O orgulho na Dona Florinda é a fonte de quase todos os problemas dela e sempre leva para situações ridículas. Já a humildade do seu Madruga, bom, não paga o aluguel, é verdade, mas dá para ele uma sabedoria de quem sabe levar a vida como ela vem. E aqui tá o pulo do gato. A humildade, tanto no Chaves quanto nesses textos, não tem nada a ver com ser fraco ou se rebaixar. Muito pelo contrário, é o reconhecimento de que a gente precisa um do outro. É isso que transforma um amontoado de vizinhos numa comunidade de verdade. Então, vamos lá. Amizade, perdão e humildade. Quando a gente junta todas essas peças, o que fica?
Fica bem claro que as lições mais profundas da vida podem vir de onde a gente menos espera. Pois é, até de dentro de um barril. A grande lição aqui é que a sabedoria não está presa em livros antigos ou em discursos sérios. Ela pode estar ali, escondidinha na simplicidade, no humor, nas falhas de personagens que, de tão humanos, viraram parte da nossa cultura, quase da nossa família, né? E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se uma série de comédia tão simples pode esconder princípios tão profundos, onde mais, no nosso dia a dia, a gente pode estar deixando de enxergar essa sabedoria? Talvez as lições mais importantes estejam bem na nossa frente, só esperando um olhar mais atento. Fica aí a reflexão.